Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre análise combinatória. Nesse vídeo eu vou explicar a atividade 6 do caderno do aluno da segunda série do ensino médio, tá? É o volume 3. Uma atividade que envolve o princípio fundamental da contagem, o princípio aditivo e multiplicativo, tá bom? Então vamos lá. Atividade 6 é a seguinte. Considere os numerais 1, 2 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podem formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados, do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será 1, 2, 3, 4. O segundo da fila será o 1, 2, 4, 3. O terceiro, 1, 3, 2, 4 e assim por diante, até o último, que será o 4, 3, 2, 1. Tá bom? Aí ele quer saber aqui, ó, qual é a posição do número 40321, tá bom? Então, vamos por item aqui, depois eu leio e explico o item B e o C, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Primeiro, as informações importantes, né? Então notem que a gente vai escrever aqui números de 4 algarismos, tá? Esses algarismos serão distintos, ou seja, eles não podem repetir numeral, tá? Tem que ser números diferentes. E eu vou escrever números de 4 algarismos somente utilizando os algarismos 1, 2, 3 e 4, tá bom? E eles serão ordenados aqui do menor para o maior, ou seja, estarão em ordem crescente, tá? Então só vou destacar aqui para vocês que eles são números distintos, ou seja, não pode repetição, beleza? Então aqui eu tenho 4 lacunas, tá? Então vou formar um número aqui com 4 algarismos, utilizando somente 1, 2, 3, 4, tá? Então, para a primeira opção aqui, na primeira casa, eu tenho 4 opções de números, ou pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4, tá bom? Então vou colocar aqui, vou representar com o número 4, que aqui eu tenho 4 opções de número. Ou é o 4, ou é o 1, né? Ou é o 2, ou é o 3, ou é o 4. Tá? Vamos supor que na primeira opção aqui eu coloquei o número 1. Então vou tirar o número 1 aqui. Tá? Então para a segunda lacuna eu vou ter 3 opções de números, que vai ser o número 2, o número 3 e o número 4. Beleza? Na terceira lacuna, vamos supor que na segunda eu coloquei o número 2. Então eu vou riscar aqui o número 2, sobrou apenas o 3 e o 4. Tá? Então, para a terceira lacuna aqui, eu só vou ter o número 2 como opção. Vamos supor que na terceira lacuna eu coloquei o número 3. Então, vou tirar o número 3 e para a última aqui só sobrou o número 4. Ou seja, uma opção de número. Tá bom? Então, o que eu estou escrevendo aqui? Eu estou verificando qual que é o total de números de 4 algarismos que eu consigo formar utilizando os numerais 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, se eu multiplicar aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou ter um total aqui de 24. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E 24 vezes 1 é 24. Então, eu tenho 24 agrupamentos possíveis, tá? De números de 4 algarismos distintos, utilizando os numerais 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, agora vamos para a pergunta A. Nesse primeiro momento, eu só verifiquei aqui quantos agrupamentos eu tenho. Beleza? Então, vamos aqui, ó. A. Qual é a posição do número 4, 3, 2, 1? Beleza? Então, veja só. Aqui no texto, ele já fala que o último será o número 4.321. Beleza? E eu verifiquei que eu tenho 24 possíveis agrupamentos. Então, se ele é o último, então o último aqui vai ser o 24º. Beleza? Então aqui ó, vai ser o número de posição 24. Tá? Agora, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou fazer aqui ó, da seguinte forma. Vou colocar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Esses números são esses números aqui. São os numerais 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, conforme eu tenho 24 agrupamentos utilizando esses 4, tá? Dos 24, 24 se eu pegar e dividir por 4, que é o número de números que eu tenho aqui, né? Eu vou ter 6. Ou seja, eu vou ter 6 números aqui começando com 1, 6 números começando com 2, 6 números começando com 3 e 6 números começando com 4. Tá bom? Então, começando com 1, conforme eu vou ter 6, tá? Eu colocando esses números em ordem crescente,
Do primeiro até o sexto são os números começados com o número 1, tá? Do sétimo aqui, que é o seguinte do sexto, né? Do sétimo até o 12º serão números começados com o 2, tá? Do 13º aqui até, vou pegar o 12 e vou somar 6, vai dar 18º. Então, do 13º até o 18º são números começados com 3, tá bom? E o próximo, depois do 18, é o 19º, até o último, que vai ser o 24º, são os números começados com 4, tá bom? Então, de novo, primeiro eu verifiquei qual que é o total de agrupamentos que eu consigo formar, respeitando os critérios aqui do texto. Eu vi que são 24. Eu dividi por 4 porque eu tenho 4 opções de números, tá bom? E verifiquei que eu tenho 6. Ou seja, eu tenho 6 números que começam com 1, 6 números que começam com 2, 6 números que começam com 3 e 6 números que começam com 4. Tá bom? Conforme ele mencionou aqui no item A, os números qual é a posição do número 4, 3, 2, 1, tá? Eu só vou fazer aqui os numerais com 4, tá bom? Embora eu já tenha verificado que o 4, 3, 2, 1 é o último, é o 24º. Tá? Mas o que a gente tinha que fazer? Vou colocar em ordem crescente aqui, os números começam com 4. A primeira opção, vou fazer assim, ó, vou colocar 4, tá? Aí vou ver o menor. Eu tenho aqui as opções 1, 2, 3, 4. O 4 eu vou tirar, que ele já foi o primeiro aqui, tá bom? Então o segundo número pode ser o 1, o 2 ou o 3, tá? Se o segundo número escolheu o 1, o terceiro número vai poder ser o 2 ou o 3. Se o último número, o quarto número aqui eu escolho o 2, o outro número vai ser o 3, tá bom? Então, daí o que você faz? Essa daqui é a árvore das possibilidades, começando com 4. Eu vou mudar a cor da caneta para dar para entender. Então, vamos supor que eu fiz aqui, ó, começou com 4, o segundo número foi 1, e agora o terceiro número vai ser o 3. O último número vai ter que ser o 2. Beleza? Então, vamos mudar o cenário. Próximo cenário, eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro número vai ser o 4, o segundo número aqui vai ser o 2. O terceiro número vai poder ser quem? Ó? Vai poder ser o 1 ou vai poder ser o 3. Eu vou olhar aqui os números que estão ao lado, né? Então vai ser o 1 ou vai ser o 3. Tá? Então o primeiro número é o 4, o segundo é o 2. Se o terceiro for o 1, o último vai ser o 3. Agora, se o terceiro número for o 3, o último vai ser o 1. Tá bom? E se o segundo número for o 3, tá? Então, ó, o primeiro número é o 4, o segundo número vai ser o 3, né? O terceiro número vai poder ser quem? Vai ser o 1 ou vai ser o 2, tá bom? Então, ficou assim, ó, 4, 3, 1. Se o terceiro número for 1, o último número vai ter que ser o 2, ou se o terceiro número aqui for o 2, o último número vai ser o 1, tá bom? Então, notem, no início vai ser difícil construir, mas depois que você entende a lógica disso daqui, você vai ver que é mais simples, tá? Então, começando com o número 4, eu vou ter quais numerais? Eu vou ter aqui, ó, numeral 4, 1, 2, 3, tá? Então tá aqui, ó, 4, 1, 2, 3. Ou pode ser o 4, 1, 3, 2. 3, 2. Depois eu vou ter aqui o 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 e 4, 2, 3, 1. Vou colocar aqui, ó. 4, 2, 3, 1. Tá? Aqui ele está exatamente na sequência que eu tenho, tá? Então, de cima para baixo. O de cima é o menor, o de baixo é o maior, tá? Então, o quinto número vai ser aqui, ó. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. E o último número vai ser quem, ó? 4, 3, 2, 1. Beleza? Então, quem são esses números que eu coloquei? Eles estão na ordem crescente, tá? Então, recapitulando. Os números de 1 a 6 começam com 1, de 7 a 12 começam com 2, de 13 a 18 começam com 3 e de 19 até 24 começam com 4, tá bom? Então, o 19º vai ser esse daqui, ó, 4.123. O 20º vai ser o 4.132. O 21º vai ser o 4.213.
O 22º vai ser o 4.231, 23º 4.312 e o 24º vai ser o 4.321, tá bom? Bem, eu posso fazer aqui, continuaria essa árvore das possibilidades, tá? Notem que eu fiz somente para os 6 últimos. Poderia ter feito isso daqui com 1, começando com 2 ou começando com 3, tá bom? Então, vou fazer essa mesma lógica que eu utilizei para responder a B também, que a B ele fala assim, ó, qual é a posição do número 3, 2, 4, 1? Beleza? Então, repetindo aqui, né, eu coloquei aqui 4, 3, 2, 1. Para o primeiro número eu tenho 4 opções, para o segundo número eu tenho 3, 2 e depois 1. Eu vi que o total disso daqui era 24, tá bom? Aí eu dividi por 4 porque eu tenho 4 opções de números, tá? 1, 2, 3 ou 4. Aí eu verifiquei o seguinte, notem aqui que na B o número começa com 3, tudo bem? Então eu vi que do 1, começando com 1, são os números de 1 até 6. Começando com 2, são os números de 1 até, de 7 até 12. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Começando com 3. Então vamos aqui, ó, começando com 3. Tá? Eu tenho 6 agrupamentos de números começados com 3. Quem vai ser o primeiro? Eu vou olhar aqui nesse conjunto. 1, 2, 3, 4. O 3 eu já utilizei, então vou tirar ele porque o 3 vai ser o primeiro algarismo, né? Então quem vai ser o segundo? O segundo número aqui, eu vou olhar na ordem crescente. Ou vai ser o 1, ou vai ser o 2, ou vai ser o 4, tá? Sempre vou colocar aqui na ordem crescente. Os menores ficam em cima, os maiores ficam embaixo, tá bom? Então, se o segundo número escolher o 1, quem vai sobrar aqui para ser o terceiro número? Ou vai ser o 2, ou vai ser o 4. Conforme o 2 é menor, vou colocar o 2 acima, 2, e por último eu vou colocar aqui o 4. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter, tá? Eu coloquei aqui o 2 e o 4, então eu vou colocar aqui, ó, uma segunda opção, 4, e depois o 2. Tudo bem? Notem que eu já coloquei o 3 em primeiro, o 1 em segundo. Aí eu fiz as combinações com o número 1 como segundo algarismo, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou trocar aqui, no lugar do 1, agora eu vou fazer a mesma coisa com o 2, tá bom? Escolhi o 3 em primeiro, o 2 em segundo algarismo. Quem vai ser o terceiro? O terceiro ou vai ser aqui o número 1, ou vai ser o número 4, tá bom? Se eu escolher primeiro o número 1, o último elemento o último algarismo vai ser o 4, tá bom? Se eu escolher o número 4, o último algarismo vai ser o 1, tá bom? Notem que é só inverter esses dois últimos. E por fim, se eu escolher aqui como segundo algarismo o número 4, a terceira opção quem vai ser? Ou o número 1 ou o número 2. Tá bom? Número 2. Aí vou inverter, ó. 3, 4, 1 e o último aqui tem que ser o 2. Se o terceiro algarismo for o 2, o último aqui vai ter que ser o 1. Tá bom? Bem, acompanha minha voz e o desenho que eu vou fazendo para vocês entenderem. Beleza? Então notem aqui que eu vou ter uma sequência. Deixa eu pegar aqui, ó. Então eu tinha falado aqui, só recapitular, que começando com 1 são os números de 1 a 6, começando com 2 são os números de 7 a 12, e começando com 3 são os números de 13 até o 18. Tá bom? Então, quem vai ser o número 13? Tá aqui, ó, número 13, 14, 15, 16, 17 e o 18. O que o exercício está pedindo para mim aqui, ó? Ele está pedindo, vamos dar a cor da cantinha aqui. Ele está pedindo qual é a posição do número 3, 2, 1. Então o 3 está aqui, o 2 está aqui, 3, 2, 4, né? O 4 está aqui e o 1 está aqui. Então ele vai ser o número de posição 16. Tá? Então se eu fizesse aqui todos os 24 agrupamentos, tá?
o número 3.241 ia estar aqui, ó, na posição 16. Beleza? Bem, esse daqui é chato, ele fica mais fácil quando você treina bastante. Tá? Então eu sugiro você pegar aqui, ó, eu estou fazendo com o numeral 1, 2, 3, 4. Você pode fazer com 5, 6, 7, 8. E ver o que acontece. No item C, o que ele fala? Acrescentando o numeral 5, então aqui além do 1, 2, 3, 4, eu vou ter o número 5 também. Os numerais 1, 2, 3, 4 e ordenando todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados. Qual é o número que ocupa a posição aqui 72, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou ter agora 5 lacunas. Para a primeira lacuna, eu tenho 5 opções de números, que vai ser o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, vamos supor que eu escolhi aqui o 1 para a primeira lacuna. Para a segunda lacuna, eu vou ter 4 opções de números, que vai ser o 2, 3, 4 e o 5. Para a terceira lacuna, vamos supor que na segunda eu coloquei o número 2. Para a terceira vai sobrar o 3, o 4 e o 5. Então eu vou ter 3 opções. Vamos supor que na terceira aqui eu escolhi o número 3. Para a quarta lacuna vai sobrar o 4 e o 5, ou seja, 2 opções. E para a última, 1. Notem que ele é decrescente. Eu vou multiplicar todo mundo. Ó. 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4 vai ser 20. 20 vezes 3 vai dar 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1 é 120. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 5 números aqui, ó, e vou colocar aqui. Tá bom? Notem que eu tenho 120. E agora eu tenho aqui 5 opções de algarismos. Então, eu vou pegar 120 e vou dividir por 5, que vai dar um total aqui de 24. Tá bom? Então, o que significa esse 24? Se eu for escrever aqui números de 4 algarismos, tá bom? Começando com o número 1, serão os números de 1 até 24. Começando aqui com o número 2, serão os números de 25 até 48. Começando com o número 3, serão os números aqui de 49 até o 72. Começando com o número 4, serão os números de 73 até o 96. Começando com o número 5, serão os números de 97 até o 120. Tá bom? Então, esse número que eu coloquei em vermelho aqui é a posição do numeral, tá? Na ordem crescente. O que o problema quer? Ele quer saber aqui, ó, qual é o número da posição 72. O que eu vou fazer? O número 72, ele está aqui, ó. Então, esse número vai começar aqui com o número 3. Tá bom? Então, quem vai ser o primeiro número da posição começando com 3? Vai ser o 3. Aí, vou olhar aqui, ó. Vou olhar aqui. Eu vou tirar o 3 porque começou com 3. Aí, vou colocar o menor. 1. Depois vem o 2. Depois vem o 4. E depois vem o 5. Tá? Então, esse vai ser o número de posição 49. Vai ser o primeiro. Mas ele não quer saber quem é o primeiro. Ele quer saber o último, de posição 72. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os números maiores. Tá bom? Então, o primeiro número vai ser o 3. O maior ali vai ser o 5. Depois vem o 4. Depois vem o 2. E depois vem o 1. Tá bom? Se ele tivesse perguntado um número que está aqui no meio do intervalo entre 49 e 72, aí você ia ter que construir toda a árvore que a gente fez no slide anterior. Conforme ele facilitou e só te pediu o último, que é o 72, é só você colocar o 3, que é o primeiro número da sequência, né? E seguinte do 3, você vai colocar o maior, vai escrever na ordem decrescente, né? O 5, 4, 2, 1. Tá? Aqui a gente não vai ter o 3, porque o 3 a gente já utilizou aqui como primeiro elemento, primeiro algarismo do número. Tá? Então ficou aqui, ó, 3, 5, 4, 2, 1. Então o elemento de posição 72 é o 3, 5, 4, 2, 1. Gente, análise combinatória é difícil, é trabalhoso, a interpretação é complicada, tá? Mas espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você não entendeu, coloca aí no comentário do vídeo qual que é a sua dúvida, o que você não entendeu, para ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!